Olá, gente! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Lamor Crochetaria. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer os pontos mais básicos do crochê e que são também os que geralmente a gente mais usa, tá? Vou estar utilizando aqui o fio barbante de número 6 e uma agulhinha de número 4, tá? O fio número 6, você pode estar usando aí uma agulha de 3,5, de 3, 3,5, 4 ou 4,5, tá? Vai depender aí da sua tensão de ponto. O que é tensão de ponto? É se o seu ponto ele fica mais apertadinho ou mais folgadinho, tá? Então é isso, vamos dar início aqui à nossa aula, tá? Primeiramente, para a gente começar o crochê, a gente precisa fazer a nossa correntinha, tá? Então, eu vou fazer aqui. Você vai segurar aqui o fio desse jeito, tá? Eu seguro assim. E vamos pegar nossa agulha e dar uma volta nela aqui no fio, tá? Desse jeito, ó. Tá vendo? Dei a voltinha aqui. E vou segurar aqui, nos dois encontros do fio, tá? Segurado, eu vou laçar esse fio aqui e vou puxar ele aqui, passando por dentro dessa argolinha, tá? Então, e agora eu puxo e aperto, ó, tá vendo? Segura bem firme aqui. E esse aqui você pode deixar mais folgadinho. E aqui foi dada o nosso passo inicial para o crochê. Novamente, vou mostrar pra vocês. Desmanchar aqui. Vou segurar aqui com firmeza, com esses dois dedos. Esse aqui eu faço só uma voltinha assim. Venho com a agulha e faço uma volta aqui, ó. Girou. Agora eu vou segurar aqui no encontro dos dois fios e vou puxar esse fio aqui por dentro da nossa voltinha, desse jeito. E tá dado aí o passo inicial para o crochê, tá bom? Agora vamos fazer nossas correntinhas. Seguro aqui e vou sempre puxando aqui, ó, passando por dentro, puxando o fio aqui e passando aqui por dentro. É super importante você não apertar demais aqui quando você fizer aqui, tá bom? Senão você não vai conseguir passar com a agulha, certo? Novamente, laço aqui o fio e puxo por dentro dessa alcinha. Novamente, vou com a agulha aqui por trás, assim, ó, laço e puxo por dentro da argolinha. Mais uma vez, laço aqui e puxo aqui por dentro da argolinha. E assim tá feita a nossa corrente inicial. Vou fazer aqui mais alguns pra gente poder demonstrar aqui os próximos pontos, tá? Vamos laçar aqui e puxar. Laçou, puxou. Laçou, puxou. Deixa eu mostrar aqui uma coisa também bem interessante para vocês, tá bom? Eu sempre segurei o fio assim, tá? Passando aqui por dentro, assim. Já tem gente que faz ao contrário, segura assim e trabalha assim, normalmente o crochê. Assim, tem gente que trabalha assim. Eu não consigo trabalhar dessa forma, tá? Apesar de fazer aqui, mas pra mim eu tenho dificuldade. Então, eu prefiro segurar ao contrário. E aí, você vai segurando aí da forma que você achar melhor, que ficar melhor pra você, tá bom? Não importa aí a maneira que você segura o fio. O importante é o resultado, que é o ponto, tá bom? Puxou, tá vendo? Agora, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Para fazer o nosso ponto baixíssimo, você vai introduzir a agulha aqui nessa segunda correntinha aqui, tá? Tem essa aqui que tá no fio, que tá na agulha. Temos essa aqui que tá na agulha. Temos essa daqui que a gente diz que é a primeira. E você vai introduzir nessa segunda aqui, tá bom? E aí, você vai introduzir aqui a agulha aqui, nessa laçadinha. E vai laçar o fio lá atrás e vai puxar aqui, passando por dentro dessa laçada e
por dentro dessa outra laçadinha, tá bom? Dessa forma. Tá dando pra ver direitinho? Novamente, você vai introduzir a sua agulha aqui na próxima, nessa alcinha aqui, tá vendo? Essa próxima alcinha, introduziu. Você vai puxar o fio lá atrás, vai passar por dentro e vai passar por dentro aqui dessa laçadinha que tá na agulha também, dessa forma. Vamos lá novamente. Introduz a agulha aqui, ó, nessa laçadinha. Vou puxar o fio que tá lá atrás, passando por dentro dela e por dentro dessa aqui também, tá? E assim fica o nosso ponto baixíssimo. Ele é um ponto bem, fica bem apertadinho. Introduz aqui, puxou e puxou aqui por dentro dessa também, tá? Então, o segredo desse ponto, desse primeiro ponto aqui, o baixíssimo, é sempre você introduzir a agulha e puxar, sem fazer nenhuma laçada. Você não faz nenhuma laçada, você só pega o fio e puxa, passa por dentro delas. Novamente, argolinha aqui, laçadinha aqui, passou a agulha por dentro e você vai puxar o fio lá de trás. Puxou e passou, tá? Então, vai ser sempre assim. Introduziu a agulha, puxou e puxou novamente. Mais uma vez, introduz a agulha, puxou e puxou novamente. Vamos ao último. Introduz a agulha, puxou, puxou novamente, tá? E tá feita a nossa primeira carreirinha de ponto baixíssimo. E agora, vamos dar início ao nosso ponto baixo, tá bom? O ponto baixo você vai fazer da seguinte forma. Você vai introduzir a agulha aqui na segunda laçadinha, introduz a agulha, laçou o fio, puxou o fio lá de trás, você vai passar por dentro dela, passou, fica duas laçadinhas na agulha, não é isso? Você vai laçar novamente lá atrás e vai puxar passando por dentro das duas de uma só vez, tá bom? Então, introduziu a agulha, laçou, puxou, você vai ter duas alcinhas. Você vai laçar novamente a agulha e vai puxar passando por dentro dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Novamente, introduz a agulha, laçou, puxou, laçou novamente e puxou passando por dentro das duas, certo? Vamos lá, mais uma vez. Introduz a agulha, laçou, puxou, tem duas alcinhas, não é isso? Você vai laçar novamente e vai puxar, passando por dentro das duas laçadinhas, tá? Novamente, mais uma vez, introduz a agulha, laçou, puxou, laçou novamente e puxou passando entre as duas. Vamos mais uma vez, para ficar bem explicado, tá bom? Introduz a agulha na laçadinha aqui, laçou, puxou, duas alcinhas, laçou novamente e puxou. Percebam? Ponto baixo, tá bom? Vamos lá. Introduz a agulha, laçou, puxou, laçou, puxou novamente. E agora vamos para o nosso ponto alto, tá? Já fizemos a correntinha inicial, já fizemos o nosso ponto baixíssimo, o nosso ponto baixo e agora vamos para o nosso ponto alto, tá bom? Para iniciar o nosso ponto alto, você vai fazer 3 correntinhas para subir, tá? Que ele vai dar a altura do nosso ponto alto, tá?
Então, 1, 2 e 3 correntinhas. Você vai laçar a agulha e vai introduzir aqui, onde você estava marcando o finalzinho das suas correntinhas, tá? Ou se você não conseguiu marcar aqui, você vai voltar 3 pontos e vai fazer no quarto, tá? 1, 2, 3 e você vai fazer aqui nesse quarto ponto, tá? Então, você vai laçar o fio, vai introduzir a agulha, vai laçar novamente lá atrás, puxou e você vai alongar esse fio, tá? Que é para dar a altura certinha. Puxar do fio para dar altura, você vai laçar novamente, laçou, puxou e você vai passar por dentro dessas duas alcinhas aqui, tá bom? Esses dois fiozinhos aqui primeiros, tá? Você vai passar por dentro dos dois. Passou. E você vai laçar novamente e vai fechar o ponto. E tá feito o nosso ponto alto. Muito fácil, né, gente? Então, vamos lá novamente. Você vai laçar a linha, laçou. Vem aqui na próxima correntinha, introduz a agulha, puxou o fio lá de trás, puxa e alonga, tá? Para dar a altura do nosso ponto alto. Lembre-se. E tenham cuidado de deixar sempre assim a mesma altura. Futuramente, com a prática, isso vai ficar automático, tá bom? E aí você vai laçar novamente e vai passar por dentro esses dois fiozinhos aqui, tá bom? Passou. Ainda temos dois fios, né? Laçou novamente e vai passar por dentro dos dois. Deu pra ver direitinho? Deixa eu posicionar melhor aqui. Laçou o fio. Próxima correntinha aqui, você vai introduzir e vai puxar o fiozinho lá de trás. Puxou, alongou, laçou novamente, passou entre esses dois aqui, tá? Os dois primeiros. Passou, vamos laçar novamente e passar por dentro das duas alcinhas, tá? Vamos lá novamente, sem pressa. Esse é um vídeo bem básico para iniciante mesmo do zero, tá? Então, não tem problema de a gente fazer devagarzinho. Você faz, volta, até você conseguir fazer, tá? Vamos lá. Laçou o fio, introduz aqui nesse espacinho, puxou o fio lá de trás, puxa, alonga, laça novamente, puxou passando entre os dois, vai laçar novamente e vai passar entre os dois. Então, o crochê é basicamente isso, minha gente. É introduzir a agulha, laçar o fio lá de trás e puxar ele passando por onde você introduziu a agulha. Basicamente isso, o crochê, tá bom? Vamos lá. Laçou a linha. Introduz aqui nesse espacinho. Puxou o fio lá de trás. Alongou. Laçou novamente. Puxou. Ficaram duas, não é isso? Vamos laçar novamente e puxar novamente. Então, é isso, ó. Fica bem automático, perceba. Laçou, introduziu, puxou. Alongou, laçou, puxou, tá? Vamos lá, novamente. Laçou, introduziu na correntinha de baixo, puxou. Alongou, laçou, puxou, laçou, puxou. Laçou, introduziu, puxou, alongou, laçou, puxou, laçou, puxou. Então, basicamente isso, tá? Percebam que fica bem automáticozinho, ó, bem rapidinho. Nosso último. Laçou, puxou, laçou e puxou. E é isso, e tá feito o nosso ponto alto.
E agora vou mostrar para vocês como faz o ponto alto duplo, tá bom? Então, é basicamente igual ao ponto alto, só que ao invés de você laçar a linha uma vez, você vai laçar 2 vezes, tá bom? E as correntinhas iniciais, ao invés de 3, você vai fazer 4, tá? Ponto alto duplo, 4 correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4. Você vai laçar aqui a agulha 2 vezes, 1 e 2. E você vai introduzir ela aqui, ó, onde eu marquei aqui, tá? Com o dedo aqui, ó. Caso você tenha perdido aí, não tenha marcado, você vai voltar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E na quinta você vai introduzir a agulha, vai laçar, vai puxar. Puxou, alongou, você vai passar entre esses 2 fios aqui apenas, tá bom? Vai laçar lá atrás novamente, laçou e vai passar por entre esses 2, tá bom? Passou, você vai laçar a agulha novamente e vai passar entre esses 2 aqui, tá? Passou. E agora vai arrematar os 2 pontos, tá? Laçou, puxou. Vamos lá novamente. Laçou a agulha 2 vezes, 1, 2. Vai introduzir a agulha aqui, né? Na próxima correntinha, não é isso? Introduziu. Vai laçar lá atrás. Puxou, alongou. E vai laçar novamente. Laçou. Passou entre esses 2 fios aqui, tá? Ó, passou. Alongou. Laçou novamente. E vai passar entre esses 2. Alongou. Passou. E agora vai arrematar esses 2. Algumas pessoas chamam esse ponto de ponto alto alongado, tá bom? Eu chamo ele de ponto alto duplo, tá? Então, novamente, laçou 1 e 2. Introduziu a agulha aqui na próxima correntinha. Introduziu. Foi lá atrás, puxou. Alongou. Laçou o fio, passou entre as 2, alongou, laçou novamente, passou entre as 2, ficando assim, e agora vamos arrematar. Laçou, puxou, tá? Então, percebe que ele fica bem alongado, fica bem alto, tá? Vamos lá novamente. Laçou 2 vezes, 1 e 2. Introduziu a agulha, laçou o fio, puxou, alongou, laçou novamente, passou entre essas 2, passou a primeira, dá uma alongadinha pouca, tá? Não precisa alongar muito não. Laçou novamente e passou entre essas 2. Você vai passar sempre entre 2 fios, tá? Passou, sobraram 2, laçou novamente e finalizou o ponto, tá? E aí vai ficando desse jeito aqui. Com o tempo vai ficar automático, tá? Ó, laça 2, introduz, puxou, deu uma alongadinha, laçou, puxou, alongou um pouquinho, laçou, puxou. E agora arremata. Arrematou novamente. 2 laçadinhas. Introduz aqui a agulha. Puxou o fio, alongou. Laçou, puxou. Alongou, laçou. Puxou novamente. E agora para finalizar, puxa o fio e arremata. Arrematou. Vamos novamente aqui, mais uma vez. Laçou 2 vezes. Introduziu. Puxou. Deu uma alongadinha. Laçou lá atrás. Puxou entre os 2. Alongou um pouco. Laçou novamente. Passou entre os 2.
e agora arremata, tá? Vamos lá novamente. 2 voltinhas, 1, 2, ficando assim, tá? Vai introduzir a agulhinha aqui, introduziu, puxou, deu uma alongadinha, laçou lá atrás, puxou entre 2, alongou um pouquinho, laçou, passou novamente entre 2, ficando 2 e arremata, tá? E aí fica automático com o tempo, tá, gente? Questão de prática, tá? Tudo na vida é prática, é praticar. O último fiozinho, introduziu, puxou, laçou, puxou entre 2, laçou, puxou entre 2 e finaliza os outros 2. E agora, para arrematar o ponto, a carreira, o trabalho, né? Você terminou o trabalho, o que é que você vai fazer? Você vai cortar o fio aqui, vai dar um espaçozinho, né? Cortou o fio, a tesoura tá um pouquinho cega. E aí, você vai dar a última puxadinha aqui, vai passar esse fio aqui por dentro dessa argolinha, tá? Passou aqui, ó, puxou a pontinha e vai puxar aqui bastante, tá? E aí, se você quiser, você pinga um pouquinho de cola. Se você quiser, você vem aqui por trás e vai esconder esse fio, passando entre o trabalho, assim, ó, vai passando. Vai passando. Onde você conseguir passar, você passa. E aí você vai cortar aqui e vai dar um pinguinho de cola e tá arrematado. Ou então, se você preferir, você vai dividir aqui o fio, tá? Vai dividir aqui, ó. Dividiu. Isso para arrematar o trabalho final, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Dividiu aqui. Esse fio é de 6, então quer dizer que ele tem 6 fios, tá vendo? Dividir aqui. Aí você vai passar uma parte em qualquer outro espaçozinho que você queira. Passou aqui, ó. Passou. Aí você vai dar um nozinho aqui, ó. Deu um nozinho. E vai apertar bem. Outro nozinho para garantir, né? Mais um para garantir. E aí, tá arrematado o seu trabalho. E não vai desmanchar, tá? E aí, é só você vir esconder aqui também, se quiser, assim. Escondeu aqui. E vai cortar. Cortou. Se quiser dar um pininho de cola também, porque ele vai acabar soltando aqui. Porém, ele não vai desmanchar o nó que você deu, tá? Aí, se você quiser vir aqui, dar um pininho de cola assim, pra ficar mais seguro. E aqui tá feito o nosso ponto alto duplo, ou ponto alto alongado. Algumas pessoas também chamam assim. E foi isso, gente. Então, mostrei pra vocês aqui como fazer a correntinha inicial. Fizemos o ponto baixíssimo, fizemos o ponto baixo, ponto alto e o ponto alto duplo ou ponto alongado, como algumas pessoas chamam também, tá? Então, tá aqui os pontos básicos do crochê, que praticamente você vai utilizar esses pontos aqui, tá? A diferença para você fazer um trabalho vai ser a contagem desses pontos, tá? Então, um determinado gráfico você vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto. Ou você pode fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos. Outro gráfico, você pode estar utilizando aí o ponto baixíssimo. Geralmente o ponto baixíssimo é para você caminhar entre os pontos, tá? E é isso, meninas.
Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like aí, tá? Para o meu canal crescer. E até o próximo vídeo.